Da magnífica altura do castelo de Esquibo, ele tinha visto, primeiro com humor e depois com ressentimento, as tentativas das pequenas empresas de Morgan de tirá-lo dos negócios. Quando as tentativas se tornaram muito ousadas, a disposição de Carnegie se traduziu em raiva e retaliação. Ele decidiu duplicar cada usina que pertencia aos rivais. Até então, ele não se interessava por arame, canos, aros ou lâminas. Em vez disso, se contentava em vender aço para essas companhias e deixá-las trabalhar para dar a forma que quisessem. Agora, com Schwab como chefe e assessor capaz, ele planejava botar os inimigos contra a parede. E foi assim que Morgan viu no discurso de Charles M. Schwab a resposta para seu problema de combinação. Um trust sem Carnegie, o gigante do ramo, não seria trust de jeito nenhum, e sim um pudim de ameixas, como disse um escritor, sem as ameixas. O discurso de Schwab na noite de 12 de dezembro de 1900, sem dúvida, transmitiu a inferência, embora não a garantia, de que o vasto empreendimento de Carnegie podia ser levado para o conglomerado de Morgan. Ele falou do futuro mundial do aço, da reorganização para eficiência, da especialização, da liquidação de usinas mal-sucedidas e da concentração de esforço nas propriedades prósperas, da economia no transporte de minério, da economia nos departamentos administrativo e geral, da conquista de mercados estrangeiros. Mais que isso, ele disse aos bucaneiros presentes onde estavam os erros de sua habitual pirataria. Seus propósitos, ele inferiu, haviam sido criar monopólios, elevar preços e arrecadar altos dividendos pelo privilégio. Schwab condenou o sistema à sua maneira mais franca. A miopia dessa política, disse aos ouvintes, estava no fato de restringir o mercado em uma era quando tudo clamava por expansão. Barateando o custo do aço, ele argumentou, um mercado em constante expansão seria criado. Mais utilidades para o aço seriam sugeridas e uma boa fatia do comércio mundial poderia ser conquistada. Na verdade, embora não soubesse disso, Schwab era um apóstolo da moderna produção de massa. Comentário: para J.P. Morgan, toda a conversa de Schwab sobre economia de escala e mercados em expansão significou uma só coisa. Até aquela noite, presumia-se que Andrew Carnegie continuaria construindo as próprias fábricas para competir com os trusts de aço que Morgan havia ajudado a criar. Morgan sabia que Carnegie precisaria de um enorme capital para isso e também sabia que Carnegie sempre havia sido veementemente contrário a levantar capital pela venda de ações de sua companhia. O que Schwab parecia estar insinuando era que, em vez de ir a Wall Street buscar o dinheiro necessário para combater os trusts, Carnegie poderia estar interessado em vender sua empresa. E assim o jantar do University Club chegou ao fim. Morgan foi para casa e pensou nas previsões rosas de Schwab. Schwab voltou a Pittsburgh para comandar o setor de aço da W. Andra Carnegie, enquanto Gary e os demais voltaram suas cotações de ações, matando tempo à espera do próximo passo. Não tiveram que esperar muito. Morgan levou cerca de uma semana para digerir o banquete de argumentos servidos por Schwab. Quando teve certeza de que nenhuma indigestão financeira ocorreria, mandou chamar Schwab e descobriu que o jovem era bem recatado. Carnegie, Schwab indicou, poderia não gostar de saber que o confiável presidente de sua companhia andava flertando com o imperador de Wall Street, a rua que Carnegie estava decidido a nunca percorrer. Então Joe W. Gates, o intermediário, sugeriu que se Schwab, por acaso, estivesse no Bellevue Hotel, na Filadélfia, J.P. Morgan também poderia estar lá por acaso. Porém, quando Schwab chegou, Morgan estava inconvenientemente doente em sua casa em Nova York. Assim, por convite persistente do homem mais velho, Schwab foi a Nova York e apresentou-se à porta da biblioteca do financista.
Alguns historiadores econômicos professaram a crença de que, desde o início até o fim da trama, o palco foi preparado por Andrew Carnegie. O jantar para Schwab, o famoso discurso, a reunião na noite de domingo entre Schwab e o rei do dinheiro foram eventos arranjados pelo astuto escocês. A verdade é exatamente o contrário. Quando Schwab foi chamado para fechar o acordo, ele nem sabia se o chefinho, como Andrew era chamado, sequer ouviria uma oferta pela empresa, especialmente de um grupo de homens que considerava longe de serem santos. Mas Schwab levou à reunião com Morgan 6 folhas de próprio punho, em caligrafia elegante, com números que para ele representavam o valor físico e a capacidade de ganho potencial de cada companhia de aço que ele via como uma estrela essencial no novo firmamento do metal. 4 homens passaram a noite toda examinando aqueles números. O chefe, é claro, era Morgan, firme em sua crença no direito divino do dinheiro. Com ele estava seu sócio aristocrata, Robert Bacon, um estudioso e um cavalheiro. O terceiro era John W. Gates, de quem Morgan desdenhava por ser um jogador e a quem usava como instrumento. O quarto homem era Schwab, que sabia mais sobre o processo de produzir e vender aço do que qualquer grupo de homens vivos então. Durante a reunião, os números do homem de Pittsburgh nunca foram questionados. Se ele dizia que uma companhia valia tanto, ela valia exatamente isso e não mais. Ele também insistiu em incluir na combinação apenas as empresas por ele identificadas. Havia concebido uma corporação na qual não haveria duplicação, nem mesmo para satisfazer a ganância de amigos que queriam descarregar suas empresas sobre os ombros largos de Morgan. Quando o dia amanheceu, Morgan levantou-se e endireitou as costas. Restava apenas uma questão. — Você acha que consegue convencer Andrew Carnegie a vender? Ele perguntou. — Posso tentar, disse Schwab. — Se conseguir convencê-lo a vender, eu assumo o assunto, declarou Morgan. — Até aí tudo bem. Mas Carnegie venderia? Quanto pediria? Schwab pensava em uns 320 milhões de dólares. Como aceitaria receber? Ações comuns ou preferenciais? Títulos? Dinheiro? Ninguém poderia levantar $1/3 bilhão de dólares em dinheiro. Houve um jogo de golfe em janeiro no charco gelado dos campos de St. Andrews, em Westchester, com Andrew entrouxado em suéteres para se proteger do frio e Charlie falando com eloquência, como sempre, para se manter animado. Mas ninguém falou de negócios até a dupla se sentar no calor aconchegante do chalé de Carnegie perto dali. Então, com o mesmo poder de persuasão que havia hipnotizado 80 milionários do University Club, Schwab derramou as promessas cintilantes de aposentadoria com conforto de milhões incontáveis para satisfazer os caprichos sociais do velho. Carnegie cedeu, anotou um valor em um pedaço de papel, entregou a Schwab e disse: muito bem, vendemos por essa quantia. O número era aproximadamente 400 milhões de dólares e resultou dos 320 milhões de dólares mencionados por Schwab como valor básico, aos quais foram acrescidos 80 milhões de dólares para representar o capital aumentado durante os 2 anos anteriores. Mais tarde, no convés de um transatlântico, o escocês disse a Morgan com um tom triste: queria ter pedido mais 100 milhões de dólares. Se tivesse pedido, teria recebido. Morgan respondeu em tom jovial. Houve comoção, é claro. Um correspondente britânico reportou que o mundo estrangeiro do aço estava chocado com a gigantesca combinação. O presidente Hadley de Yale declarou que, a menos que os trusts fossem regulamentados, o país poderia contar com o imperador em Washington nos próximos 25 anos. Mas o capaz manipulador de ações, Kinney, dedicou-se ao trabalho de empurrar as novas ações para o público com tanto vigor que todo o excesso, estimado por alguns em 600 milhões de dólares, foi absorvido em um piscar de olhos. Carnegie teve seus milhões, o consórcio de Morgan ficou com 62 milhões de dólares por todo o seu trabalho, e todos os rapazes de Gates e Gary receberam seus milhões. Comentário: Charles M. Schwab, de 38 anos, também teve sua recompensa.
ele foi nomeado presidente da nova corporação, a United States Steel, e permaneceu no controle até 1930. Quando deixou a USA Steel, Schwab fundou a gigantesca Bethlehem Steel Corporation, da qual também se tornou presidente. A riqueza começa com um pensamento. A história dramática da grande transação que você acabou de ler é uma ilustração perfeita do método pelo qual o desejo pode ser transmutado em seu equivalente físico. Aquela organização gigantesca foi criada na mente de um homem. O plano que proporcionou a organização às usinas de aço que garantiram sua estabilidade financeira foi criado na mente do mesmo homem. Sua fé, seu desejo, sua imaginação, sua persistência foram os verdadeiros ingredientes da United States Steel. As usinas de aço e o equipamento adquirido pela corporação depois dela ter passado a existir legalmente foram incidentais. Porém, uma análise cuidadosa revela que o valor calculado pelas propriedades adquiridas pela corporação aumentou em estimados $600 milhões, aproximadamente 12 bilhões de dólares atuais. O aumento no valor dos ativos pode ser atribuído à mera transação que os consolidou sob uma só administração. Em outras palavras, a ideia de Charles M. Schwab, mas a fé com que ele transmitiu à mente de J.P. Morgan e dos outros, foi comercializada por um lucro de aproximadamente $600 milhões. Não é uma soma insignificante por uma única ideia. A United States Steel Corporation prosperou e se tornou uma das mais ricas e poderosas corporações dos Estados Unidos, empregando milhares de pessoas, desenvolvendo novos usos para o aço e abrindo novos mercados, provando assim que os $600 milhões de lucro produzidos pela ideia de Schwab foram merecidos. A riqueza começa na força de pensamento. O montante é limitado apenas pela pessoa em cuja mente o pensamento é posto em movimento. A fé remove limitações. Lembre-se disso quando estiver pronto para negociar com a vida seu preço por ter trilhado esse caminho. Comentário. Nos anos seguintes à publicação do artigo no New York World Telegram, a história bem contada de negociações se tornou um gênero próprio no ramo editorial. Há best-sellers e biografias escritos por líderes empresariais de todos os setores e sobre eles. Os editores desta edição sugerem veementemente que você dê uma olhada em alguns desses livros. Podem ser divertidos e inspiradores, e neles você vai poder ver exemplos dos princípios de sucesso de Hill em ação no mundo real. E os melhores não são só divertidos e inspiradores, mas também são repletos de ideias e técnicas que você pode adaptar e usar. Existem literalmente best-sellers demais entre os quais escolher para compor uma lista de melhores e incluir aqui. Qualquer escolha desse tipo que os editores pudessem fazer não seria necessariamente dos melhores, mas do que mais refletem os interesses da pessoa fazendo as escolhas. Porém, há 2 livros que os editores recomendam e que não são de ou sobre um único indivíduo ou setor. Esses livros são In Search of Excellence, de Tom Peters, e Breakthroughs, de P.R. Nayaki e John M. Catheringham. Cada um deles lida com um amplo espectro de áreas, e dentro de cada área eles escolhem certas companhias e indivíduos para analisar. Ambos foram publicados no começo da onda de livros sobre negócios na década de 80, mas há alguns outros depois deles que transmitem melhor a importância da fé em uma boa ideia. In Search of Excellence, escolhido por um painel de especialistas como o livro mais influente dos últimos 20 anos, é um best-seller campeão e provavelmente será impresso por anos. Breakthroughs pode ser mais difícil de encontrar, mas vale a pena procurar. Um desistente nunca vence e um vencedor nunca desiste. Capítulo 5. Autossugestão. O meio de influenciar a mente subconsciente. O terceiro passo rumo à riqueza. A autossugestão é um termo que se aplica a todas as sugestões e todos os estímulos auto-administrados que chegam à mente pelos 5 sentidos.
Posto de outra forma, a autossugestão é sugestionar a si mesmo. É o jeito de estabelecer comunicação entre aquela parte da mente onde acontecem os pensamentos conscientes e a outra que serve de lugar de ação para a mente subconsciente. Por meio dos pensamentos dominantes que você permite que permaneçam em sua mente consciente, não importa se esses pensamentos são negativos ou positivos. O princípio da autossugestão chega à mente subconsciente e a influencia com esses pensamentos. A natureza moldou o ser humano de forma que, por intermédio dos 5 sentidos, possamos ter controle sobre o material que chega à nossa mente subconsciente. Porém, isso não significa que sempre exercemos esse controle. Na grande maioria dos casos, não exercitamos. O que explica por que tanta gente passa a vida na pobreza. Lembre-se do que eu disse sobre sua mente subconsciente parecer um jardim fértil no qual a erva daninha cresce, se não forem plantadas as sementes das safras mais desejáveis. A autossugestão é como você pode alimentar seus pensamentos criativos ou subconscientes. Ou pode, ao negligenciá-los, permitir que pensamentos de natureza destrutiva encontrem o caminho para o rico jardim da mente. Comentário. Numerosos estudos e experimentos psicológicos com hipnoterapia validaram o conceito de Napoleão Hill de que a mente subconsciente de uma pessoa retém tudo o que essa pessoa experimentou. Estudos também sustentam a teoria de que o subconsciente não julga, não filtra ou interpreta. Simplesmente processa a informação literalmente e a armazena. Para os leitores que possam ter dúvidas sobre o subconsciente ou a respeito dos pensamentos armazenados abaixo do nível da consciência poderem exercer influência suficiente para afetar atitude e comportamento, a explicação a seguir deve aliviar tais dúvidas. Não há dúvida sobre a existência de condições conhecidas pelos nomes psicológicos de fixação, fobia e comportamento compulsivo. Essas condições ocorrem quando uma criança aprendeu alguma coisa de um jeito tão dramático que o conhecimento se planta com firmeza em seu subconsciente. Então, mesmo quando a criança se torna um adulto e a mente consciente aprende a compreender a informação de um ponto de vista maduro, como o aprendizado da experiência na infância foi muito poderoso, o subconsciente ainda retém a compreensão infantil da informação. O resultado é uma fixação, fobia ou comportamento compulsivo que provoca uma resposta enraizada na infância, que não faz sentido lógico para a mente consciente do adulto. Isso porque ela não vem do consciente. Vem da crença subconsciente, que foi tão carregada de emoção que atropela a mente consciente e lógica do adulto. A teoria de Hill se baseia exatamente nos mesmos princípios psicológicos. Os pensamentos permanecem armazenados no subconsciente, permanecem exatamente como eram quando foram armazenados. E quanto mais carregados de emoções tenham sido ao serem armazenados, mais influências exercem sobre atitude e comportamento. É esse aspecto do subconsciente que vai permitir que você use a autossugestão como uma ferramenta para armazenar pensamentos positivos que vão ajudar na aquisição do sucesso que você deseja. Veja e sinta dinheiro em suas mãos. No último dos 6 passos descritos no capítulo 3, sobre desejo, você foi instruído a ler em voz alta 2 vezes por dia a declaração escrita de seu desejo por dinheiro. Também foi orientado a se ver e sentir já de posse do dinheiro. Ao seguir essas instruções, você comunica o objeto de seu desejo diretamente ao seu subconsciente em um espírito de fé absoluta. Pela repetição desse procedimento, você vai criar hábitos de pensamento que reforçam seus esforços para transmutar o desejo em seu equivalente monetário. Leia esses passos novamente com muito cuidado antes de ir adiante. 1. Fixe em sua mente a quantidade exata de dinheiro que deseja. Não é suficiente dizer apenas eu quero muito dinheiro. Defina o valor. 2.
Determine exatamente o que você pretende dar em troca do dinheiro que deseja. Não existe uma realidade do tipo algo a troco de nada. 3. Estabeleça uma data definida para quando pretende ter o dinheiro que deseja. 4. Crie um plano definido para realizar seu desejo e comece imediatamente. Esteja você pronto ou não para pôr esse plano em prática. 5. Agora anote tudo. Escreva uma declaração clara e concisa da quantidade de dinheiro que pretende adquirir. Estabeleça a data limite para aquisição. Declare o que pretende dar em troca do dinheiro e descreva claramente o plano por intermédio do qual pretende acumular a quantia. 6. Leia em voz alta 2 vezes por dia a declaração que escreveu. Leia uma vez pouco antes de dormir e outra de manhã, depois de se levantar. Enquanto lê, veja, sinta e acredite que o dinheiro já é seu. Lembre-se, quando ler em voz alta a declaração do seu desejo, por meio da qual você vai desenvolver uma consciência do dinheiro, que a mera leitura das palavras não tem nenhum efeito, a menos que você acrescente a elas emoção ou sentimento. Seu subconsciente reconhece e age de acordo apenas com pensamentos bem misturados com emoção ou sentimento. Esse é um fato importante o suficiente para ser repetido em praticamente todos os capítulos. A falta de compreensão desse fato é a principal razão pela qual a maioria das pessoas que tentam aplicar o princípio da autossugestão não chega a resultados desejáveis. Palavras simples e sem emoção não influenciam a mente subconsciente. Você não terá resultados apreciáveis até aprender a alcançar seu subconsciente com pensamentos ou palavras que tenham sido carregados de emoção com crença. Não se deixe desanimar se não puder controlar e direcionar suas emoções na primeira tentativa. Lembre-se, não existe a possibilidade de ter alguma coisa sem dar nada em troca. Você não consegue trapacear, mesmo que queira. O preço da capacidade de influenciar seu subconsciente é a persistência em aplicar os princípios aqui descritos. Você não pode desenvolver a habilidade desejada por um preço inferior. Você, e só você, deve decidir se a recompensa, a consciência do dinheiro, vale ou não o preço que deve pagar por ela com esforço. Sua capacidade de usar o princípio de autossugestão vai depender em grande parte da sua capacidade de se concentrar em um determinado desejo até esse desejo se tornar uma obsessão ardente. Como fortalecer seus poderes de concentração? Quando começar a pôr em prática as instruções dos 6 passos, você precisará usar o princípio da concentração. Seguem as instruções para o uso eficiente da concentração. Quando você começa o primeiro dos 6 passos, fixar em sua mente a quantidade exata de dinheiro que deseja, feche os olhos e mantenha os pensamentos no montante de dinheiro até poder ver a aparência física do dinheiro. Faça isso ao menos uma vez por dia. Quando fizer esses exercícios, siga as instruções dadas no capítulo 4 sobre fé e veja se de fato de posse do dinheiro. Um fato muito importante: a mente subconsciente aceita todas as ordens dadas a ela em uma disposição de fé absoluta e age de acordo com essas ordens. Mas, geralmente, as ordens precisam ser apresentadas muitas e muitas vezes, afirmação positiva repetida, antes de serem interpretadas pela mente subconsciente. Por causa disso, você pode considerar a possibilidade de usar um truque perfeitamente legítimo com a mente subconsciente. Faça acreditar, porque você acredita, que precisa ter um montante de dinheiro que está visualizando. Faça acreditar que esse dinheiro já está esperando por você, de forma que a mente subconsciente tenha que lhe entregar planos práticos para adquirir o dinheiro que é seu. Entregue esse pensamento à sua imaginação e veja o que sua imaginação ou vontade faz para criar planos práticos para acumular dinheiro por meio da transmutação do seu desejo.
Não espere um plano definido pelo qual você possa trocar serviços ou mercadoria pelo dinheiro que está visualizando. Comece agora a se ver de posse do dinheiro, exigindo e esperando que sua mente subconsciente entregue os planos de que você precisa. Esteja alerta para esses planos e, quando aparecerem, ponha-os em ação imediatamente. Quando aparecerem, os planos provavelmente vão lampejar em sua mente na forma de uma inspiração ou intuição da inteligência infinita. Trate-os com respeito e entre em ação de acordo com eles assim que os receber. No quarto dos 6 passos, você foi instruído a criar um plano definido para realizar seu desejo e a começar imediatamente a pôr esse plano em ação. Faça a mesma coisa aqui. Feche os olhos e crie em sua mente uma imagem vívida de você seguindo as instruções. Não confie na razão quando criar seu plano para acumular dinheiro pela transmutação do desejo. Sua faculdade de raciocínio pode ser preguiçosa, e se você depender inteiramente dela, pode se decepcionar. Quando visualizar o dinheiro que pretende acumular, veja-se prestando serviço ou entregando a mercadoria que pretende dar em troca desse dinheiro. Isso é importante. Comentário: o princípio básico subjacente à autossugestão está intimamente relacionado à auto-hipnose, e as 2 técnicas desempenharam um papel importante no desenvolvimento da psicoterapia moderna. Embora os 3 conceitos, autossugestão, hipnose e psicoterapia, tenham tido que superar o ceticismo público inicial, a autossugestão e o hipnotismo infelizmente foram prejudicados por eventos que postergaram ainda mais sua aceitação. A hipnose fez parte das terapias utilizadas pelos grandes nomes no desenvolvimento da psiquiatria, incluindo Sigmund Freud, Carl Jung e William James. Caiu em desuso como método terapêutico quando mágicos começaram a usar a técnica no palco em suas apresentações. As pessoas tinham dificuldade para levar a sério um método usado em teatros e boates para induzir membros da plateia a fazer coisas ridículas pelo efeito cômico. A autossugestão encontrou um problema semelhante. O psiquiatra francês Émile Coué foi um dos primeiros e o mais conhecido defensor da autossugestão. Contemporâneo de Sigmund Freud, Coué mantinha uma clínica que tratava pacientes com diagnósticos de doenças psicossomáticas, indivíduos que se convenciam de que estavam doentes e até exibiam sintomas, mas não tinham realmente uma doença. Coué tratava seus pacientes com uma técnica de autossugestão que envolvia a repetição de declarações que ele chamava de afirmações positivas. Coué criou uma frase geral, inespecífica, que fornecia ao subconsciente uma instrução positiva, mas era aberto bastante para não informar o subconsciente como segui-la. A afirmação positiva era: todo dia, em todos os sentidos, estou cada vez melhor. E ele orientava seus pacientes a repetir a frase várias vezes por dia. Os pacientes melhoraram tão depressa e de forma drástica que o método se tornou assunto nos círculos médicos e científicos e o uso da frase tornou-se praticamente um movimento na Europa. A notícia sobre o sucesso que Coué obtinha com seu método se espalhou pelos Estados Unidos e logo ele foi contratado para fazer uma turnê de palestras. Em um de seus primeiros compromissos nessa turnê, um repórter cético fez uma piada sobre a técnica, chamando-a de Hell's Bells, I'm Well. Em tradução livre, Sinos do Inferno, eu estou bem. A piada acompanhou Coué em todas as palestras e a cobertura da imprensa foi tão negativa que ele cancelou a turnê e voltou para sua clínica na Europa. Cientistas e terapeutas sérios continuaram trabalhando com autossugestão, mas, como havia acontecido quando mágicos lançaram dúvidas sobre a eficiência da hipnose, o método de afirmação positiva de Coué perdeu a credibilidade do público em geral. Foi necessária a abertura da última parte do século XX para que as técnicas de hipnose e autossugestão reconquistassem a aceitação geral. Hoje, se você acessar a internet, existem mais de 40 mil links sobre afirmações positivas e foram escritos muitos best-sellers sobre o assunto. Praticamente todos os jornais, revistas e programas de notícias na televisão divulgam de forma regular histórias sobre o papel crucial que a mente desempenha no crescimento e na realização pessoal.
Técnicas baseadas em autossugestão deram origem a incontáveis livros de sucesso, audiolivros e programas de vídeo, e toda semana milhares de pessoas participam de seminários, palestras e retiros para serem inspirados por oradores motivacionais ou líderes espirituais e aprender técnicas que vão ajudar a alcançar o sucesso. Quase tudo baseado nos princípios básicos que Napoleão Hill defende deste livro. Quando Hill instrui o leitor a fechar os olhos e manter os pensamentos no montante de dinheiro até poder realmente ver a aparência física do dinheiro, ele na verdade está descrevendo a técnica de autossugestão mais ensinada por especialistas motivacionais contemporâneos. Hoje ela é chamada de visualização criativa e é usada regularmente por alguns dos mais bem-sucedidos treinadores de atletas olímpicos e times esportivos profissionais. É usada pela NASA no treinamento de astronautas e profissionais da medicina a utilizam de várias maneiras, inclusive ensinando-as aos pacientes que precisam melhorar seu sistema imunológico. Usar a visualização com eficiência é muito mais do que simplesmente sonhar acordado com alguma coisa que você gostaria de ter ou com um objetivo que gostaria de alcançar. Visualização é uma técnica específica que envolve o uso da imaginação, criatividade, imagens vívidas e afirmações, tudo focado na criação de alguma coisa que você quer manifestar na realidade. Napoleão Hill identificou a prática da visualização e escreveu sobre ela em 1928, em seu primeiro best-seller, Law of Success, lançado no Brasil pela Citadel como manuscrito original, As Leis do Triunfo e do Sucesso de Napoleão Hill. Desde então, muitos outros psicólogos, profissionais da área médica, oradores motivacionais e autores desenvolveram sistemas baseados nos mesmos princípios. Maxwell Maltz, famoso cirurgião plástico, descobriu que frequentemente a mudança da percepção interna era tão importante para seus pacientes quanto a mudança da aparência externa. O inovador best-seller de Maltz, Psicocibernética, conta com a visualização como um meio de elevar a autoestima e melhorar uma grande gama de capacidades. O método Silva, outra variação da visualização, começou a ser ensinado a milhões de pessoas por treinadores Silva certificados que comandam seminários por todo o país. O best-seller de José Silva, The Silva Mind Control Method, também vendeu muitos milhões de cópias. Em 1978, 50 anos depois de Napoleão Hill escrever sobre visualização em Law of Success, lançado no Brasil pela Citadel como manuscrito original As Leis do Triunfo e do Sucesso de Napoleão Hill, Shakti Gawain publicou o fenomenal best-seller Visualização Criativa e Adelaide Bry publicou Visualization Directing the Moves of Your Mind. Mais ou menos na mesma época, o Carl Simon, um oncologista, concluiu que pacientes com câncer que usavam a visualização em conjunto com tratamentos de quimioterapia tinham uma melhora acentuada em comparação àqueles que não usavam. Seu best-seller, Getting Well Again, causou um profundo impacto e foi seguido por livros de outros médicos respeitados como Love, Medicine and Miracles, de Bernie Siegel, e Superimmunity, de Paul Pearsall. Outros best-sellers de John Sarno, Deepak Chopra e Andrew Weil fizeram o que um dia foi chamado de medicina alternativa tornar-se hoje parte da prática médica comum. Estimule seu subconsciente. As instruções dadas anteriormente para os passos necessários em seu desejo por dinheiro serão agora resumidas e fundidas com os princípios cobertos por este capítulo, como segue. 1. Vá para algum lugar tranquilo onde não será perturbado ou interrompido. Feche os olhos e repita em voz alta, de forma que possa ouvir as próprias palavras, a declaração escrita do montante de dinheiro que pretende acumular. Seja específico sobre o tempo limite para acumular o valor e faça uma descrição do serviço ou da mercadoria que pretende dar em troca do dinheiro. Enquanto segue essas instruções, veja-se já de posse do dinheiro.
Por exemplo, suponha que pretenda acumular $50.000 até o 1º de janeiro, daqui a 5 anos, e que pretenda prestar serviços em troca do dinheiro. A declaração escrita do seu objetivo deve ser parecida com essa. No dia 1º de janeiro de tal ano, terei em meu poder $50.000 que chegarão até mim em várias quantias de tempos em tempos nesse interim. Em troca desse dinheiro, prestarei o serviço mais eficiente de que sou capaz, entregarei a maior quantidade possível e a melhor qualidade possível do serviço como vendedor de tal coisa ou serviço, descrevo o serviço ou mercadoria que pretende vender. Acredito que terei esse dinheiro em meu poder. Minha fé é tão forte que posso ver esse dinheiro diante dos meus olhos. Posso tocá-lo com minhas mãos. Ele agora espera ser transferido para mim no tempo e na proporção em que preste o serviço que darei em troca. Estou esperando um plano para ter esse dinheiro e vou seguir esse plano quando ele for recebido. 2. Repita esse programa à noite e de manhã até você poder ver, na sua imaginação, o dinheiro que pretende acumular. 3. Coloque uma cópia escrita da sua declaração onde puder vê-la à noite e de manhã e leia antes de se deitar e ao se levantar, até memorizá-la. Comentário. A seguir, outra sugestão, adaptada de um manuscrito original, As Leis do Triunfo e do Sucesso de Napoleon Hill e também presente em Case to Success de Napoleon Hill. Cerque-se de livros, fotos, lemas e outros artefatos sugestivos. Escolha coisas que simbolizam e reforçam a realização e a autossuficiência. Adicione elementos constantemente à sua coleção e mova as coisas para lugares novos, onde possa vê-las sob uma luz diferente e em associação com coisas diferentes. Tive uma amiga que era corretora de imóveis e mantinha seu certificado do $1 Million Club sobre a mesa para se lembrar do que era capaz. Um dia, ela o pegou para limpar e colocou em cima de um jornal. Quando pegou de novo, viu no jornal um artigo sobre o novo treinador de futebol contratado pela universidade. Adivinhe quem comprou a casa que ela estava se esforçando para vender? Quando seguir essas instruções, lembre-se de que você está aplicando o princípio da autossugestão com o objetivo de dar ordens à sua mente subconsciente. Lembre-se também de que seu subconsciente vai agir com base nas instruções que forem carregadas de emoção e entregues a ele com sentimento. A fé é a mais forte e a mais produtiva das emoções. Essas instruções podem, de início, parecer abstratas. Não se deixe incomodar por isso. Siga as instruções por mais que possam parecer abstratas ou impraticáveis. Se você fizer tudo conforme foi instruído, em espírito e em ações, logo chegará o tempo em que um universo de poder inteiramente novo se descortinará para você. Ceticismo em relação a todas as novas ideias é característico de todos os seres humanos. Se você seguir as instruções, seu ceticismo logo será substituído por crença, e a crença se cristalizará em fé absoluta. Muitos filósofos afirmaram que o homem é senhor de seu destino na Terra, mas a maioria deixou de dizer por que ele é o senhor. O motivo pelo qual o homem pode se tornar senhor de si mesmo e de seu ambiente é que ele tem o poder de influenciar o próprio subconsciente. A transmutação de desejo em dinheiro acontece por meio da autossugestão. Esse é o princípio pelo qual você pode alcançar e influenciar a mente subconsciente. Os outros princípios são simplesmente ferramentas com as quais aplicar a autossugestão. Mantenha isso em mente e você terá consciência o tempo todo do importante papel que o princípio da autossugestão desempenha em seus esforços para acumular dinheiro por meio dos métodos descritos neste livro. Depois de ter lido este livro inteiro, volte a este capítulo e siga em espírito e ações esta instrução. Leia o capítulo inteiro em voz alta uma vez todas as noites até se convencer completamente de que o princípio da autossugestão é sólido e vai realizar para você tudo que ele é atribuído. Enquanto ler, sublinhe com um lápis todas as frases que o impressionarem. Siga a instrução ao pé da letra e ela abrirá o caminho para uma completa compreensão e total domínio dos princípios do sucesso.